A paz do Senhor para a amada igreja. Pode tomar seu assento, por gentileza. Eu quero inicialmente agradecer ao nosso pastor, porque me sinto privilegiado nesta noite de poder ministrar uma porção da palavra de Deus. E nesta oportunidade também quero agradecer ao pastor Marco Krebs, que foi o autor desse importante estudo. Vocês sabem que esta igreja é conhecida como uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que medita na palavra, que estuda a palavra. E todos os anos, no mês de novembro, por orientação de Deus, o nosso pastor nos leva a um retiro espiritual, onde nós passamos ali com todos os pastores, dirigentes de congregações, os diretores da igreja e também os coordenadores, pastores da Europa, vêm. E durante praticamente quase uma semana, nós ficamos ali em jejum e oração. Alguém poderia pergunta para mim, por que, pastor Alcir? Por quê? Mas a pergunta é bem forte. Porque a responsabilidade de trazer uma dieta espiritual para a igreja é do ministério, através do nosso pastor. E aí, em novembro deste ano de 2022, foi preparado estudos que vão até 31 de dezembro de 2023. E, para a glória do Senhor, o nosso ministério, em toda a extensão, aqui nos Estados Unidos, na Europa, se ministra nos cultos de ensino esta porção da palavra de Deus. Então, meus amados, vocês têm aí um estudo, que é o estudo 641, que o pastor sempre designa, né, um de nós para escrever o estudo, que é ministrado às quintas-feiras aqui, em consagração também, durante a manhã. Toda ela nós permanecemos em oração, em consagração, e um dos pastores ministra, o pastor, autor do estudo, ministra, e na semana seguinte, nas 2 semanas seguintes, esses estudos são ministrados em toda a extensão do ministério. Irmão, é importante isso, porque só através da palavra de Deus nas nossas vidas é que nós vamos centrar os nossos cuidados em fazer a vontade de Deus e caminhar com segurança. Eu, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus pela vida do nosso pastor, né? Pois bem, meus amados, então hoje nós vamos estar acompanhando esse belíssimo estudo, né, do livro de Cântico dos Cânticos. E você, com certeza, assim como eu, perdoe de eu chamar de vocês, é que eu sou o patriarca aqui, né? Eu creio que sou o mais velho aqui de todos, de mais idade, né? Porque o pastor Amadeu de Mato ali é bem mais novo do que eu. Bom, mas vamos lá. Então, meus amados, vocês poderiam observar por que razão que muitos pastores, muitas igrejas se omitem em trazer esse estudo. Poucas mensagens a gente tem ouvido, né? Porque, na maioria das vezes, eles dão um foco errado, dão um foco diferente. E hoje nós vamos aprender aqui como é que é feita essa interpretação desse estudo, né? Eu mesmo, poucas vezes, eu tive a oportunidade de pregar nesse estudo. Mas vamos lá. Então, fica com a sua Bíblia aberta ou com o seu estudo aberto, para que nós possamos caminhar dentro do estudo. Vou procurar fazer um resumo, né? Porque você tem um belíssimo estudo para alimentar a tua alma durante toda a semana, viu? Mas leia mesmo. Então, olha lá. Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, verso 4, diz assim: leva-me a tu, corremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras, e em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho, os retos te amam. Numa breve introdução, nós vamos ver aqui, irmãos, e nessas próximas 2 semanas nós vamos estudar sobre esse magnífico livro, sobre esse extraordinário livro, né? Que será uma bênção para as nossas vidas, aprendermos um pouco com
um dos livros mais fascinantes do Antigo Testamento. E a sua linguagem poética, romântica, é cheia de revelações na maior expressão que existe, né? O amor de Cristo pela sua igreja e vice-versa. Se alguém trouxer uma interpretação diferente do que essa, leva o assunto para a sensualidade, né? Porque nós vamos falar da intimidade do casal, da esposa, do marido, do apaixonados, né? Então, aqui, a palavra de Deus nos mostra que houve uma época na história da igreja em que muitos escreveram sobre o Cântico dos Cânticos, né? Se escrevia muito sobre o Cântico dos Cânticos. Calcula-se que até o fim da Idade Média havia cerca de 800 comentários sobre o mais poético livro de Salomão. Porém, com o passar dos séculos e a chegada do iluminismo, né? Não sei se vocês já prestaram atenção no chamado iluminismo. O que é iluminismo? O iluminismo, irmão, foi um movimento centrado na intelectualidade, né? Que se baseava na utilização da ciência e da razão para indagar os preceitos filosóficos, né? De maneira que empírica e racional, e eles recusavam quaisquer explicações que tivessem dogmas, principalmente relacionados com as doutrinas religiosas, né? Então, eles deixaram de lado a revelação de Deus, deixaram de lado a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem, que leva o homem a conhecer a Deus pela fé, e passaram a ter um julgamento frio, calculista, baseado na ciência, né? Baseado na razão humana. Desde quando o ser humano tem capacidade, irmão, para desvendar os mistérios de Deus, se não pelo Espírito, né? É o Espírito Santo do Senhor que, atuando em nossas vidas, nos leva a conhecer as maravilhas de Deus, né? Para a glória do Senhor. Então, meus amados irmãos, e assim o que aconteceu? Consequentemente, não poderia ser de outra maneira, diminuiu drasticamente os seus estudos, e isso é um dos principais motivos, foi a racionalização de tudo. Então, à medida que se procurou racionalizar a interpretação bíblica com base na razão, com base no intelecto, as pessoas ficaram com medo e passaram de pontuar a revelação de Deus, né, através daquele estudo, da revelação concreta de Deus, o que Deus estava querendo dizer através daquela inspiração, né? Então, olha só, amados, quando se entendeu que o centro do homem é o seu coração, e é com ele, e a partir dele que o homem se relaciona com Deus, quando nós entendemos isso, que o centro de tudo é o nosso coração, é no nosso coração que ficam armazenadas as coisas de Deus, né? Que coisa boa, irmãos. Quantas noites você está em casa, né? E após a oração, você deita e o teu coração começa a trazer à sua memória, né? Coisas extraordinárias que Deus fez, que Deus operou na tua vida. Algumas vezes você começa a chorar, outras vezes você começa a falar em línguas estranhas, né? E você deseja e almeja, com o coração sincero, muito breve estar com o Senhor na eternidade, né? Só que quando nós falamos assim, né? Nós queremos ir para a eternidade, mas se falar na morte física, a gente já tem medo, né? Já recua do propósito. Mas lá não entra a carne nem o sangue. Então vai precisar, né? Se Jesus não vier arrebatar a igreja, vai precisar passar mesmo pela morte física, né? Que algumas vezes é bastante dolorosa. Mas o que aconteceu, irmão? No entanto, com o fim da Idade Média, e a partir se transferiu esse centro para a mente. Acabando a Idade Média, o pensamento passou a ser aqui, ó. As pessoas passaram a usar o raciocínio mental para discernir as coisas, né? E aí o que aconteceu? O que importava não era mais o que o coração sentia, mas o que a mente era capaz de compreender, mais que o coração sentia. Mas o que a mente era capaz de compreender, mensurar, comprovar e assim aceitar. Aí, irmãos, complicou tudo. Porque saiu do coração e foi para a mente. Enquanto estava armazenado no coração, é aqui que fica a saída da vida. E nós vamos encontrar Provérbios capítulo 4, verso 23, dizendo: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração,
porque dele procede as fontes da vida. Então, é aqui que fica armazenado a fonte verdadeira da vida, né? Muito bem, então, no sentido humano, irmãos, a lição prática de Cantares de Salomão, vamos falar no sentido humano agora. Mostra que, por causa do mundo caído em que vivemos, o amor conjugal enfrenta dificuldades e obstáculos, né? É fácil de nós entendermos isso. O casal sofre hostilidade, separação, intromissão e espera. Mas o amor que compartilham sobrevive enquanto que firme para o seu clímax dentro do casamento. Quando existe um calor, existe um relacionamento, uma amizade sincera desse relacionamento conjugal, irmão, né? Olhando olho no olho, orando juntos, né? Tendo prazer da companhia da esposa e vice-versa. Irmão, não há o que não se possa superar. As barreiras caem, os obstáculos caem. Por quê? Porque o verdadeiro amor que vem de Deus, que brota de Deus para as nossas vidas, nos fortalece para repudiar tudo aquilo que não vai edificar o nosso lar e manter a nossa vida conjugal em pé. Os irmãos têm experiência, eu estou falando aqui com pessoas experientes, né? Então, o que nos diz esse livro? O primeiro versículo desse livro aí, nos fala que, nos indica que foi Salomão que escreveu Cantares, né? E esses cânticos foram selecionados entre 1005 que ele teria escrito. E isso aconteceu, amados, provavelmente durante a primeira fase do seu reinado. Com isso, o período da sua composição é estimado de 965 anos antes de Cristo. Quase 1000 anos antes de Cristo é que foi reunida essa coletânea maravilhosa desse poema, né? E trazido na inspiração do Espírito Santo para que nós pudéssemos desfrutar desta mensagem poderosa, né? E quando se falar da canonicidade, né? O que é canonicidade? Vocês sabem, é quando um escrito ele é considerado, né, revelação de Deus, inspiração de Deus. Quando que ele é? Então, o fato do livro de Cantares ter sido incluído no canão veterotestamentário, o que quer dizer veterotestamentário? Corresponde à primeira parte da Bíblia. A primeira parte da Bíblia, quando revelada e escrita, né, chama-se veterotestamentário. Foi fundamental para que ele fosse apenas preservado, mas aceito como inspirado. Então, quando ele foi trazido, foi juntado no compêndio, para que ele pudesse ser aceito e inspirado, irmão, ele foi considerado como veterotestamentário, correspondendo à primeira parte da revelação da Bíblia. E nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia foram revelados a Deus para Moisés, né? Moisés escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. Então, caminhando um pouquinho mais adiante, Cantares está escrito na terceira parte da Bíblia hebraica, né? É bom que se cite isto, denominado de Escritos Ketubim, que no início do período cristão foi acunhado de agiografos, né? Que são escritos sagrados. E nos dias de Jesus, amados, é importante você saber que havia tríplice divisão do canão hebraico. A primeira divisão era o Pentateuco, né, que são os 5 livros de Moisés. Logo em seguida vinham os profetas, incluindo aquilo que nós denominamos de livros históricos, né? E o terceiro eram os salmos e os escritos, que também estavam compostos como poéticos e etc., né? Bom, interessante a gente trazer aqui para o conhecimento, conforme está aí no seu estudo, as palavras do rabino Akiba, cerca de 100 anos depois de Cristo. Então, no primeiro século, esse rabino ele deixa bem claro a posição oficial dos judeus em relação ao livro de Cantares. Todos nós sabemos o zelo que o judeu tem pela palavra de Deus, né? Tanto é que, para escrever o nome de Deus, vocês sabem que eles lavam aquela pena, né? E escreve com uma tinta bem... o pastor Adriel nos ensinou um tempo desse aí a respeito, né? Se está escrevendo um texto e vai escrever o nome de Deus, muda a pena para poder escrever o nome de Deus. Tal é o zelo do povo judeu.
E esse rabino, ele trouxe uma expressão, irmão, que eu fiquei apaixonado por essa expressão. Se eu tinha um pouquinho de receio do livro de Cantares, pastor Silmo, eu fiquei apaixonado pelo livro de Cantares, né? Porque ele me aproxima bem mais da minha esposa, da minha amada, né? Então, o que disse esse rabino? Ele disse assim: o mundo inteiro não é digno do dia em que Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. Todos os escritos são santos e o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, se havia até então qualquer dúvida quanto à canonicidade, né, a inspiração do livro do Cantares de Salomão, se havia alguma dúvida, ela caiu. E se o judeu, o povo judaico, né, que são amantes da palavra, que amam a palavra de Deus, que honram a palavra de Deus, eles têm essa concepção, irmãos, nós temos que abraçar isso de todo o nosso coração, porque eles não vão dar um passo em falso, não. Não é, professor Eduardo? Eles não dão um passo em falso. Se eles estão tomando esta posição e defendendo isso com unhas e dentes, pronto, acabou, né? Bom, vocês vão ler em casa sobre a disposição abaixo, que estão aqui dos escritos, agiógrafos, vocês leem em casa depois, né? Mas qual que é a peculiaridade, né, ou particularidade deste livro? Nós estamos falando um pouco sobre o livro, para depois entrarmos no capítulo 1, capítulo 2, né? Qual que é a particularidade? A particularidade é o seguinte: um velho rabino também diz que Cantares é como uma fechadura cuja chave foi perdida. Então, se nós conseguimos entender, ter a revelação exata do que é Cantares, irmão, de Salomão, nós vamos poder pegar essa fechadura e abrir a porta da revelação de Deus nos escritos sagrados para a nossa vida. E eu, se eu fosse você, eu dava glória a Deus, né, irmão? Porque nesta noite nós estamos justamente trazendo o brilho dessa explicação, cujo estudo vocês têm aí para estudar, ler, reler, quantas vezes for necessário, né? Interessante que não há referência a Deus nesse escrito, né? Ou seus nomes, ou feitos. A exemplo de outros livros, de livros históricos, de livros proféticos, né? Nesse aqui, não. Nenhuma referência a cultos, a pecado e etc. Não se toca nesse assunto. Mas vocês vão perceber que, na interpretação, na revelação de Deus, isso está patente, isso está revelado. É por isso que nós, cristãos, crentes de verdade, precisamos ter a sensibilidade. E para ter essa sensibilidade, irmão, não é o estudo que vai levar essa sensibilidade. É o joelho no chão, é a vida no altar, é uma vida devocional, né, com leitura da palavra, com consagração, é que vai abrir a mente nossa para entender as coisas de Deus. Eu gosto muito de Jeremias 33:3, né? Durante quase toda a minha vida ministerial, sempre esse versículo falou muito ao meu coração. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Todas as campanhas de jejum, de oração pela madrugada, quando eu penso em fazer isso, ou quando eu levanto pela madrugada, esse versículo já vem na minha mente, porque eu sei que através de clamar a Deus, de buscar o Senhor em oração, em jejum, em consagração, esta chave vem na tua mão para você entender os propósitos de Deus e ter a revelação do Senhor através da sua palavra. Outra coisa interessante, amados, é que esse livro é composto por 8 capítulos, né, e 117 versículos apenas, né? Nos 8 capítulos existem referências a 15 espécies diferentes de animais e 21 espécies de plantas. Olha só, a gente observa aqui, precisamos de um outro estudo para entender qual o propósito de Deus em fazer esta revelação. É uma revelação. A gente observa que a fauna, pastor Silmo, e a flora são contemplados aqui nesses poemas, estão contemplados. Qual o objetivo? Precisamos fazer essa averiguação para trazer ao nosso conhecimento, porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que o Senhor faz é verdadeiramente com propósito, né? Quais as formas de interpretação conhecidas? É aqui que vem, irmão, o entendimento que nós
precisamos ter bastante atenção, né? Primeiro, poucos livros do Antigo Testamento experimentaram uma variedade tão ampla de interpretações quanto ao Cântico dos Cânticos, né? E vocês vão observar por qual razão. Porque, se você interpretar literalmente, houve interpretações, tivemos interpretações de alguns livros da Bíblia que eram literais, pura e simplesmente literais. Outras interpretações se somava o literal com o histórico. Outras interpretações, o literal, o histórico, né, e o profético. Então, esse tipo de separação e de entendimento tem que estar dentro do nosso pensamento e dentro do nosso coração, para que a gente possa alinhavar o verdadeiro conhecimento, né? Então, olha só, compreensivelmente, esses problemas levaram ao tratamento alegórico do livro, né? E nós estamos falando de forma de interpretação, alegórico do livro por estudiosos judeus e cristãos. A expressão figurada de o que é uma alegoria, o que é uma interpretação alegórica, né? É o sentido figurado de um pensamento ou sentido, por meio do qual um objeto pode significar outro, né? Ou um personagem pode significar outro, como aqui nesse caso nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, a interpretação ela tem que ser alegórica, ela tem que ser interpretada o significado do que se pretendeu dizer com aquilo, né? Está muito difícil, irmão? Tem gente que está assim meio... Depois você lê umas 10 vezes aí, aquilo que eu não alcançar, o Espírito Santo vai te mostrar, né? Então, amados, qual a visão alegórica aqui, né? Os defensores da visão alegórica têm sido inflexíveis de que deve haver alguma mensagem espiritual no livro que exceda o suposto tema terreno da sexualidade humana. Se as pessoas lerem esse livro com os olhos carnais, ele vai encontrar sexualidade, e muito, né? Que ali mostra o sentimento da esposa e do marido no seu colóquio, na sua relação, né? O carinho, a forma e etc. Então, se olhar nesse ângulo, a pessoa vai alimentar a sua mente para isso. Mas, se ela olhar para o lado espiritual, ela vai entender, de acordo com o seu coração, que a mensagem é muito mais alta do que se pretende, né? Muito mais alta. Então, meus amados, por isso que os defensores da visão alegórica têm sido inflexíveis, quer dizer, eles não aceitam outro posicionamento, a não ser que deve haver, que tenha uma mensagem espiritual no livro que exceda o suposto tema terreno da sexualidade, né? Então, se esses sábios interpretaram desta maneira, irmão, nós glorificamos a Deus e vamos nessa linha para ter essas interpretações na nossa mente, né? Bom, qual a visão alegórica judaica? É importante se conhecer cada tópico, a diversificação dessas interpretações, para que a gente possa formar o nosso conhecimento, né? E, com isso, caminhar com segurança. Existiu o chamado Targum. Esse Targum, irmãos, ele fazia a tradução e comentário do Antigo Testamento, especificamente para os judeus que não conheciam o hebraico. E por que eles não conheciam o hebraico? Principalmente naquele período em que eles estiveram na Babilônia, né? Foram levados para a Babilônia, muitos que nasceram ali não tinham contato com a língua materna, com a língua do seu país, como acontece aqui também, né? Tem muitos brasileiros que vêm para cá, e os seus filhos que nasceram aqui, falam apenas inglês, né? Falam a língua aqui da nação. Então, eles não tiveram cuidado de ensinar o português ou de transitar nessas duas coisas, né? Português e inglês. E aqui os judeus tiveram um cuidado especial e eles usavam o chamado Targum, que era a tradução de tudo aquilo que eles sabiam acerca de Deus, acerca da história do Senhor, acerca dos acontecimentos. Eles traziam esse entendimento para aqueles que não falavam, que não habravam, né? Que não falavam o hebraico. Muito bem. Então, irmãos, o seu povo,
esse livro, então, irmão, interpretou o livro expressando o amor gracioso de Deus. Sobre Cantares, ele interpretou, o Targum interpretou o livro como expressando o amor gracioso de Deus para com seu povo, manifestado em períodos da história hebraica, desde o Êxodo até a vinda do Messias. Esses períodos históricos foram supostamente discerníveis no Cântico dos Cânticos. Glória a Deus. O que quer dizer com isso? Que o Targum foi escrito, de certa forma, com aquele cuidado de mostrar para aqueles que não conheciam o hebraico, que não conheciam a verdadeira história de Israel, desde que Deus estava presente, desde o Êxodo, né? Desde a saída do Egito, a caminhada pelo deserto, e a continuidade desse povo através dos séculos, né? Até chegar no ano em que eles foram passar 70 anos lá no cativeiro, né? Muito bem. Agora, qual a visão, olha só, qual a visão alegórica cristã? Agora chegou para o nosso tempo aqui, né? Qual é a visão alegórica cristã? Os comentaristas, irmãos cristãos, aplicaram um método alegórico semelhante em sua interpretação de Cantares. Qual é a interpretação que se dá aqui em Cantares? Vendo o noivo como Jesus, né? O noivo que está aqui estampado, que nós vamos ver nesses capítulos, e a noiva como sua igreja. Então, esse amor que uniu o noivo e a noiva, que uniu aqueles dois amantes, vamos colocar assim, entre aspas, que se amavam perdidamente, que tinham uma paixão enorme um pelo outro, né? Que sofriam um pelo outro. Nós vamos ver nesse conteúdo que o que aconteceu, na verdade, foi isso. Na verdade, é o amor de Jesus, né? O amor de Jesus pela sua igreja. Você pode imaginar, irmãos, o quanto o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dói quando ele vê um crente, né, que era fiel a Deus, que falava em línguas estranhas, que tinha uma comunhão imensa com o Senhor, que amava, né, estar na casa do Senhor, de repente, abandonar a sua fé, voltar às práticas antigas, né, e simplesmente dar as costas para Deus. Você pode imaginar? Eu fico pensando, a maior tristeza do coração do nosso Senhor, né? Quando Jesus perguntou para os discípulos, né, o que dizem os homens ser o filho do homem? Né? Ele queria ouvir dos discípulos para centrar no seu feedback qual era a convicção dos discípulos. Ele não estava preocupado, eu penso assim, que ele não estava preocupado com o que os outros estavam falando lá de fora. Jesus precisava ter, para ele encaminhar os discípulos agora na missão dos 70, o que aconteceu? Ele queria saber qual era a convicção dos discípulos. Aí Pedro, tomando a palavra, representando o colégio apostólico, ele diz, um diz que tu és João Batista, outro diz que é um dos profetas. Aí Jesus faz a pergunta direta, né? E vós, o que dizeis que eu sou? Né? Aí Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o filho do Deus vivo, tu és o filho de Deus. Aí Jesus falou, olha, não fosse a carne nem o sangue que te revelou, mas o próprio Pai, o Deus que te revelou. E os discípulos precisavam ter aquela convicção, por quê? Exceto o apóstolo João, irmãos, todos foram vítimas, foram martirizados. Você imagine, para poder morrer pelo Evangelho, para poder morrer pelo Senhor Jesus, precisa ter mesmo no coração uma certeza absoluta, estar firme da sua fé, firme de que se os nossos olhos se fecharem, né? Se fecharem nesta terra, eles vão se abrir na eternidade. E todos os 11, né? Praticamente, exceto João, que morreu de velhice, né? Tem uns aí que vai morrer de velhice, né? Já está quase, só está faltando cair, porque já era, né? Então, o que acontece com isso, irmão? Foi justamente isso que Jesus queria saber. Então, muitas vezes, irmão, nós nos preocupamos em ganhar almas, e esse é o objetivo da igreja. O Senhor nos deu vida para que nós anunciemos o Evangelho e ganhemos muitas almas para o Senhor. Mas a preocupação maior de Jesus, num primeiro plano, é com a tua vida. É com o teu sentimento, é com o teu coração. É o que você, qual a qualidade de crente que você e eu, nós somos. Essa é a preocupação do Senhor. Será que Jesus vai nos cumprir uma tarefa muito maior para nós executarmos?
Depende do nosso grau de intimidade e de aperfeiçoamento da nossa vida espiritual com o Senhor, né? Então, meus amados, esta visão do noivo ser Jesus e a noiva ser a sua igreja, ela é a cristã dominante na maior parte da história da igreja. Embora tenha perdido o apoio nesse último século, mas durante todo o tempo da existência da igreja, essa interpretação de cantares como o noivo sendo Jesus e a noiva sendo a igreja, ela é predominante, né? É predominante. Amém. Glória a Deus. Eu vi um aleluia aí. E qual que é a visão dramática? Você está acompanhando aí, né? A visão dramática, irmãos, é que nos últimos 200 anos, alguns intérpretes consideraram o Cântico dos Cânticos um drama. Alguns veem dois personagens, né, principais no drama, e outros veem três personagens principais. A hipótese do pastor e seus três personagens, é o que nós vamos ver agora a seguir, né? No início do século XIX, irmão, Ewald, um estudioso crítico alemão, popularizou a visão de que a chave para entender cantares era reconhecer três personagens principais no livro: Salomão, uma donzela sulamita e um pastor comum, né? Eduardo disse que a donzela sulamita estava apaixonada por seu companheiro pastor. E a tensão no livro decorre da tentativa de Salomão de tomá-la para si. Eduardo sugere que o rei havia levado a donzela à força para o seu harém, mas que, quando ela resistiu aos seus avanços, ele permitiu que ela voltasse para o local do seu amante rústico, né? E Jacob sugeriu que o propósito da canção era celebrar a fidelidade do amor verdadeiro e que a donzela sulamita é a heroína do livro, por permanecer fiel ao seu humilde marido pastor, né? Então, quando nós estivermos meditando no capítulo 1, o assunto vai fluir com maior lucidez, né? Mas essa é a interpretação desse sábio aqui, alemão, né, que no século XIX teve esse entendimento. É bom a gente conhecer todas as nuances, né, que trazem a interpretação, para a gente valorizar aquela que corresponde com a nossa fé, né, e com o propósito do nosso coração. Qual a visão literal? Os que defendem essa visão dizem que o Cântico dos Cânticos deve ser entendido literalmente como relacionamento romântico e sexual entre dois amantes. Tem sido tradicionalmente a visão menos popular, mas, de alguma forma, tem chamado a atenção esta opção nos últimos 200 anos. Então, de 200 anos para cá, essa corrente, essa visão literal, eles tentam trazer esse entendimento, né? Mas não foi isso que aconteceu lá atrás, e eu entendo também que, para os nossos dias, não é desta maneira que nós pensamos, né? Deus não ia simplesmente... Cá entre nós, irmão, abre um parênteses agora para aqui que eu vou dizer. E desliga a câmera aí. Não, estou brincando. Olha só, Deus não ia permitir que um assunto dessa magnitude, né, dessa natureza, fosse revelado, trazido ao conhecimento de todos nós, para causar escândalo na nossa fé. Ao contrário, irmãos, tudo que Deus faz com o propósito de trazer entendimento e vitória, né? Então, eu creio nisso, creio nesse pensamento, né, que tudo que está na Bíblia não é para trazer escândalo, é para trazer exemplo e para trazer exemplo da grande misericórdia de Deus e do amor de Deus, né? Bom, agora chegou a hora de entrarmos no texto, né? O capítulo 1 já se inicia de uma forma muito forte, mostrando a maneira como a noiva anela pelo noivo, né? Sua expectativa é muito grande de estar com ele, porém ela nota que sua aparência e estado não a qualifica para estar com ele, né? E é aí que muitos levam que esse era um príncipe, era o rei, e ela uma simples camponesa. Essa é a visão da interpretação de muitos, né? Cantares 1:6 diz: não repares em eu ser morena, porque o sol crestou-me a tez, né? Então, aí que vem a interpretação que o sol do campo, por ela ser camponesa no seu trabalho, na sua luta árdua, né, acabou mudando a sua tez, quer dizer,
a sua pele, né, foi se queimando e foi ficando bem morena, né? Bom, porém, ela não sabe que ele amou primeiro, né? Na verdade, ele, desde que a viu, nasceu o amor, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus nos amou primeiro, né? Foi primeiro o amor do Senhor Jesus. Apocalipse 13:8 fala, eu gosto muito de citar esse versículo, né? O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, né? Lá o mundo ainda estava sendo formado, estava sendo formado por Deus, né? Desde a fundação, no coração de Deus já havia o propósito, né? Porque muitos acham que Deus se enganou em criar o homem, né? Em criar a mulher. Deus sabia que ia acontecer tudo. Por esta razão, Apocalipse 13:8, né? Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então Deus nos amou desde o primeiro instante, irmão. Com certeza Deus, quando criou o homem, assoprou nas suas narinas a obra máxima de Deus. Não foram os astros, não foi o céu, não foram os planetas, as estrelas, né? Mas é você, meu irmão, é eu. E nós precisamos valorizar a cada instante isso aí. Amém, irmão? Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 diz: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas transgressões, mas vivificou juntamente com Cristo. Então, veja bem, na nossa ignorância, muitos que não conheceram a Deus na sua infância, na sua adolescência, mas foram alcançados por uma mensagem pregada de um púlpito, né? Ou de um folheto que foi entregue, ou de um evangelismo, né? O irmão Márcio evangelizando, entregou ali um folheto, ou você batendo de porta em porta, ou a seu colega de trabalho ou de escola, né? Ou a seu vizinho, né? Ainda hoje uma vizinha lá me pediu: olha, pastor, o senhor pode me arrumar uma Bíblia, né? Eu tenho uma Bíblia aí que eu preciso, assim, assim. Eu falei: olha, fica tranquilo que nós vamos arrumar essa Bíblia para você aí. Então, olha só, estas pessoas que foram alcançadas, elas precisam saber que Deus a amou desde o ventre da sua mãe. Lá ainda, quando a gente era um projeto de Deus, nós não existíamos. Deus já nos amou. É difícil até da gente entender isso, irmão, mas essa é a qualidade do amor de Deus, né? Então, meus irmãos, cá entre nós, quando nós sentimos a presença de Deus em nossa vida, numa visitação poderosa, né? O nosso desejo é que nunca acabe. Quantas vezes até dizemos silenciosamente em nossos corações: mas Deus pudera não acabar a alegria que estou sentindo agora, né? Quantas vezes você, estando na presença de Deus, a presença de Deus é tão forte na tua vida, né? Que você chora, glorifica, fala em línguas estranhas, e no seu coração, silenciosamente, você diz: ah, Senhor, como eu não queria que isso acabasse nunca, né? Pois olha, eu tenho uma grande notícia para te dar. Vai chegar o momento, amados, que a igreja vai ser arrebatada e nós vamos estar com o Senhor para todo sempre. Então, meus amados, durante todo esse capítulo primeiro, fica evidente esse tempo de descoberta feita pela noiva sobre o futuro esposo. E é um grande desejo de que chegue logo as bodas e as núpcias. Nós, como igreja, irmãos, almejamos estar o mais pronto com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Então, nesse primeiro capítulo, fica patente isso, o desejo da moça, da amada, de esperar o momento, né? Não vê a hora de chegar o casamento, de ver a núpcia sendo concretizada. Cá entre nós, irmão, do jeito que o mundo está, né? Do jeito que as coisas estão de perna para o ar, como é a gente pensar no céu, irmão, e imaginar que de uma hora para outra vai acabar tudo isso, irmão. Vai acabar essa agonia que a gente sofre, né? A gente sofre por aqueles que estão aí perambulando, muitas vezes nas drogas, na prostituição, no erro, né? Ou até mesmo na vadiagem, né? A gente sofre, a gente chora. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe o quão gostoso, quão maravilhoso é sentir a presença de Deus e exaltar o seu nome, né? E no capítulo 2, irmão, esse capítulo retrata poderosamente a relação de amor entre Salomão e a sua amada durante o seu namoro. Usando exemplos da natureza, a Sulamita descreve a sua comunhão íntima com Salomão, no verso 3, e esse retrato da intimidade humana revela a nossa necessidade
de termos semelhante intimidade com Cristo, né? Então, espiritualmente falando, nós temos que estreitar a nossa intimidade com Cristo. Assim como o casal, né? O marido e a mulher têm necessidade de se acariciarem, de se amarem, né? De estarem sempre confabulando, sempre conversando, né? Eu tenho dia que eu fico lá no sofá, lá conversando com a Ruth, e a gente parece dois bobos, né? Um olha para a cara do outro e glória a Deus, aleluia. Eu falo glória a Deus, ela diz aleluia, e ali, né? A gente fica assim como duas crianças, apaixonados, né? Apaixonados, é isso aí. Então, meus irmãos, Cantares 2:3, já estou terminando, diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado. Vocês podem imaginar, irmãos, a comparação que a Sulamita faz aqui. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Olha só a expressão, irmãos, né, da Sulamita. Como você se expressa quando você está com o Senhor? Você tem vergonha de abrir o seu coração, de falar com Deus? Tem vergonha? Ou você se abre diante do Senhor, abre o seu coração, né? Até mesmo quando a gente está, às vezes está fraquinho, está desanimado, né? Senhor, ó, hoje eu estou aqui, Senhor, mas eu não tenho nem palavra para orar. Mas aquilo que o nosso pastor diz, me deixa ficar aqui, Senhor, deixa eu ficar aos teus pés, Senhor, né? E a gente sente que o sobrenatural de Deus está ali conosco e a nossa fé é aguçada, né? Então, nós encontramos nesse belíssimo, aqui, Cantares 2:15, né? Já estou terminando. Apanhai-nos as raposinhas, as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Nós encontramos nesse belíssimo texto poético, irmão, 4 elementos interessantes, nos quais vale a pena refletir. As vinhas, as raposas e as raposinhas, né? As vinhas é do conhecimento que todos que a vinha aqui traz o simbolismo do rebanho, da congregação e da igreja. A vinha significa isto. E a vinha está em flor, né? E é justamente nesse momento que nós devemos ficar atentos e sermos extremamente cuidadosos para que as forças externas, raposa e raposinha, não causem sérios danos à obra de Deus, né? Então, a nossa vida na comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, ela está florida. Nós estamos produzindo os frutos dignos do nosso arrependimento, né? E a nossa vida está, diante de Deus, sendo abençoada de uma forma extraordinária. E nós temos que tomar cuidado com as raposinhas, né? Que são as pequenas circunstâncias. Ah, isso aí não tem... Isso aí não precisa me preocupar com isso, tem que se preocupar sim. É a raposinha que está querendo chegar para roubar de você aquilo que você tem de melhor. Bom, meus amados, e vocês vão me prometer que vão... Eu não quero ultrapassar o horário, mas vocês vão me prometer que vocês vão ler isso, né? Com bastante atenção, porque a conclusão vai dizer assim: durante essas 2 semanas, estudando o livro do Cântico dos Cânticos, com toda certeza estaremos desfrutando da mais íntima comunhão com o nosso noivo, preparando-nos para agradá-lo, com nossos ungüentos e perfumes de nardo, louvores, que representam os louvores que saem do nosso coração, né? A verdadeira adoração profunda na nossa alma, aguardando o definitivo convite, né? Logo nós vamos receber o convite. Cantares 2:10. O meu amado responde e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Que Deus nos abençoe, meus amados, e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, revelando aquilo que você, porventura, não conseguiu entender, porque é o mesmo que eu vou fazer, tá bom? Buscar de Deus, né? Nós não temos todas as respostas, mas nós temos um Deus que responde às nossas indagações. Que Deus abençoe e obrigado pela vossa paciência.